Vamos então resolver o exercício número 3 da página 24 e neste exercício vamos aprender a fazer a conversão de notação científica para decimal. Isto é o inverso do que nós temos feito até agora. Esta pergunta tem várias alíneas. Vamos então começar aqui pela primeira alínea. A linha A diz o seguinte: 3,5 vezes 10 levantado a menos 1. Quando nós olhamos para aqui, para esta escrita, isto é, na forma de notação científica, verificamos que a potência de base 10 tem expoente menos 1. O que significa, para escrever um número sem utilizar a notação científica, isto é, para escrever um número na forma decimal, a vírgula deverá deslocar-se para a esquerda uma casa decimal. Uma casa decimal, menos significa para a esquerda. Temos então 0,35, é um número que passou a ter duas casas decimais. Portanto, antes tínhamos uma casa decimal, 3,5 vezes 10 levantado a menos 1, depois passamos a ter 1 mais 1, duas casas decimais. A linha B, 5 vezes 10 levantado a menos 4. Portanto, a potência de base 10 tem expoente menos 4, o que significa, para passarmos o número à forma decimal, a vírgula deverá deslocar-se 4 casas decimais para a esquerda. Teremos então 0,5, uma casa decimal, 0,05, duas casas decimais, 0,005, três casas decimais e 0,0005, 4 casas decimais. Portanto, antes tínhamos 0 casas decimais, na forma decimal passamos a ter 4 casas decimais. A linha C, 7,2 vezes 10 levantado a menos 5, significa que a potência de base 10 tem expoente igual a menos 5, o que significa, para passarmos este número à forma decimal, a vírgula deverá deslocar-se 5 casas decimais para a esquerda. Então vamos ter 0,72, uma casa decimal, 0,072, 2, 0,0072, 3, 0,00072, 4 casas decimais e, finalmente, se deslocarmos 5 casas decimais, vamos obter 0,000072. Portanto, antes tínhamos uma casa decimal, deslocando 5 casas decimais para a esquerda, passaremos a ter um número decimal com 6 casas decimais, portanto 1 mais 5. A linha D, 6,1 vezes 10 levantado a menos 3, significa que a potência de base 10 tem expoente negativo, igual a menos 3, a vírgula deverá deslocar-se, então, 3 casas decimais para a esquerda. Será 0,61, depois uma casa decimal, se for duas casas decimais, 0,061 e 3 casas decimais, 0,0061. Portanto, o número inicialmente tinha uma casa decimal e no final, depois escrito na forma decimal, terá 4 casas decimais, ou seja, 1 mais 3. A linha E, 1,17 vezes 10 levantado a menos 10. Portanto, nós verificamos que a potência de base 10 tem expoente negativo igual a menos 10. Significa então que o número deverá deslocar-se 10 casas decimais para a esquerda. Nós temos esta sequência desde 0,117 até ao final 10 casas decimais, que será este número, 0, temos 3 conjuntos de zeros e depois 117. Portanto, o número inicialmente tinha duas casas decimais. Se nós deslocamos 10 para a esquerda, significa que vamos ter um número com 12 casas decimais. Cá está, 3, 6, 9 e 3, 12. 12 casas decimais. Aqui é a deslocação para a esquerda. Portanto, o número passa a ter 12 casas decimais. A linha F, 8,135 vezes 10 levantado a menos 7. A potência de base 10 tem um expoente negativo igual a menos 7. Significa então que, deslocando a vírgula para a esquerda 7 casas decimais, temos esta sequência, desde o número 8,135 até chegar às 7 casas decimais, que será este número. Este número final terá quantas casas decimais? Serão as 3 que tinha inicialmente, mais 7, ou seja, 10 casas decimais. Cá está 3, 6, 9 e uma 10. A linha Q, 6,462 vezes 10 levantado a menos 2, expoente negativo igual a menos 2, a vírgula deverá deslocar-se duas casas decimais para a esquerda. Portanto, uma casa decimal é 0,6462, duas casas decimais 0,06462. Ou seja, o número que tinha inicialmente 3 casas decimais passa a ter 5. Isto é, 3 mais 2, 5. A linha H, 4,001 vezes 10 levantado a menos 9. Menos 9 significa que a vírgula vai deslocar-se 9 casas decimais para a esquerda. Portanto, se vai deslocar-se 9 casas decimais para a esquerda, significa que nós vamos ter aqui um número com quantas casas decimais no final? 3 mais 9 vai ter 12 casas decimais. Temos então a sequência da deslocação
das 9 casas decimais e no final temos então um número com 12 casas decimais. Cá está 3, 6, 9 e 3, 12. Não é? Atenção ao número. O número sem vírgula é 4001. Não é? 4001. Alinhe aí 3,2 vezes 10 levantado a 5. Como nós vemos então, a potência de base 10 tem expoente positivo, neste caso igual a 5. Significa o quê? Que a vírgula, em vez de deslocar-se para a esquerda, vai deslocar-se para a direita. Ao deslocar-se para a direita, significa que nós vamos acrescentar zeros, não? Por cada casa decimal que nós avançamos. Então temos 3,2 passa a 32, depois 320, 3.200, 32.000 e 320.000. 5 casas decimais. Então podemos fazer um raciocínio deste tipo. Antes tínhamos uma casa decimal e depois passamos a ter quantas? Uma menos 5, ou seja, menos 4 casas decimais. Então como é que é isso? Menos 4 casas decimais. Podemos interpretar isto como 4 zeros à direita. Quando nós temos menos 4 casas decimais, significa 4 zeros à direita. Não é assim? Nós acrescentamos 4 zeros. Cá está 1, 2, 3, 4. A seguir ao no último número significativo aqui do nosso número de partida. O seguinte, a linha J, 2,173 vezes 10 levantado a 7. Neste caso, a potência de base 10 tem expoente positivo igual a 7, o que significa que para que o número seja escrito sem usar a forma de notação científica, isto é, escrito na forma decimal, a vírgula deverá deslocar-se para a direita 7 casas decimais. Para a direita porquê? Porque é positivo, não é? Ao deslocar-se para a direita, significa que, depois de terminar o último algarismo significativo, nós temos que acrescentar zeros. Aqui passamos de 2,173 para 21,73, uma casa decimal, depois mais uma casa decimal, 2, depois 3 casas decimais, 3, e a partir daqui, nós como não temos algarismos do nosso número, temos que acrescentar zeros para posicionar a vírgula. Então acrescentamos aqui um 0 e então pomos vírgula 0. Acrescentamos mais um 0, vírgula 0 e assim por diante, até atingirmos as 7 deslocações para a direita. Neste caso obtemos o número 21.730.000. Isto é um número com 7 casas decimais para a direita, depois daquela vírgula. Portanto, significa que nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este 0 a seguir à vírgula não tem significado. Escrever 21.730.000,0 é a mesma coisa que escrevermos 21.730.000, não é? Podemos fazer um raciocínio idêntico ao raciocínio que fizemos no número anterior. Antes tínhamos 3 casas decimais. Como deslocamos 7 casas, 3 menos 7, vamos obter um número negativo menos 4. Mas podemos interpretar este menos 4 como a quantidade de zeros que nós temos que colocar à direita do último algarismo diferente de 0 do nosso número de partida. Não é assim? Significa que a partir do 3 nós vamos ter que colocar quantos zeros? 4 zeros. Cá está. 1, 2, 3, 4. E obtemos o nosso número decimal, isto é, o número que resulta da conversão deste número que está escrito na forma de notação científica para a forma decimal.